Fala galera, está no ar mais um programa Juventude em Foco e hoje nós vamos falar sobre artes plásticas. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo, diga se gostou e vamos lá! No programa de hoje nós temos a presença de dois artistas do nosso município, o Assis e o Richel Rocha, e eles vão explicar primeiro para a gente, né, como se deu um incentivo na pintura e como foi que vocês começaram essa arte tão linda, tão maravilhosa aqui na cidade de Breves, né? Qual foi o incentivo, Assis? Primeiramente, boa noite a todos. Desde já quero agradecer o convite e parabenizar pela bela iniciativa. É sempre bom para gente que é artista tá falando um pouquinho da arte, tá falando um pouquinho da cultura. É muito reconfortante saber que tem pessoas que se preocupam em mostrar o que Breves tem de positivo, porque eu sempre falo que numa sociedade ou numa comunidade nós temos um leque de opções de diversões culturais, mas se tu for selecionar o que de fato é positivo, né, a cultura ela se destaca. E a que é menos valorizada, a que é menos incentivada, infelizmente. Isso eu falo porque eu não sou apenas artista plástico, eu sou também incentivador e eu sou um militante das causas culturais. Eu estou dentro do processo, eu sei como é e vocês estão de parabéns em estar fazendo esse projeto. Desde já, o que precisar da minha pessoa, pode contar comigo, tá bom? Bom, gente, vamos lá, um bate-papo, né, sobre a pergunta. Bom, eu sou Assis Costa, sou do município de Breves, sou artista plástico, também, eu falo também porque eu tenho outras funções culturais aqui dentro, sou professor de dança, né, sou artesão, e sempre tive no meu histórico, perpassando por várias áreas da cultura. Eu só não me aventurei na música porque eu não sei cantar nada, não sei tocar nada, a única coisa que eu sei tocar é minha vida para frente. Mas no teatro eu aventurei, né? Na gastronomia eu me viro, na dança eu dou meus pulos, mas nas artes plásticas é minha grande paixão. Desde pequeno eu sempre tive uma curiosidade muito grande, né, em entrar nesse meio e conhecer as cores, né, mostrar para o mundo o que o Marajó, o que Breves tem de bom, o que Breves tem de cotidiano, de vivências, o que Breves tem. Nossa, é o mundo que a gente precisa e eu me senti chamado há muito tempo atrás para estar pintando e mostrando, né, através dos meus quadros, a nossa cultura, a nossa vivência, né, a nossa cultura cabocla, o que o ribeirinho, o que nós temos de essência que o mundo precisa estar vendo. E há quanto tempo o Assis está na área da pintura? Olha, como eu coloquei ainda anteriormente, eu comecei sendo curioso, buscando curiosidade. Eu vou contar uma pequena história aqui. Eu desenhava muito, gostava de desenhar muito no grafite, muito em função que antigamente era uma outra realidade. Nossos pais meu pai era carpinteiro, minha mãe dona de casa, então ele não tinha condição de, olha, compra essa tinta, compra esse tecido, compra essa tela, vai lá e faz. Não tinha. Então era um desejo muito grande. Então eu me limitava apenas no grafite com papel mesmo, desenhava, quanto é R$1, toma. Desenhava, quanto é aquelas capas de trabalhos de escola. Nossa, eu fiz muito aquilo, né? E eu fui passar um Círio de Nazaré em Belém, e lá na casa onde eu fiquei tinha mais obras e tinha uma prateleira lá com muitas tintas que não estavam sem utilidade. E eu fui perguntar pro dono da casa: o que você vai fazer com essa tinta aqui? Elas estão aqui, tal, poeirada. Ele falou: olha, a gente vai jogar fora. Eu falei: não, eu posso ficar com essa tinta? Ele falou: pode, se quiser levar. Foi aí que eu comecei a pintar. Comecei
a manipular as tintas com os meus trabalhos. Comecei a fazer a transição do desenho para a pintura. Só que eu não sabia fazer as telas. Eu sabia que era quadrada, eu sabia que tinha tecido, mas aí como é que eu vou fazer? Né? E conversando com um amigo meu, que hoje também, que ele eu falo para ele que ele deixou se perder, que é o Marcos Onias, grande comunicador televisivo daqui de Breves. Ele é um artista plástico muito bom, tá? E ele me deu uns toques como que fazia a tela. A gente era todo jovem, todos adolescentes. Ele começou a me dar toques: olha, é esse tipo de grampo, o grampeador é esse. E aí tu começa os teus passo a passo. E eu comecei, né? Como eu fazia para desenvolver e dar, para mim não ficar parado. Eu chegava com os meus tios, com os meus vizinhos, e falava: tu não quer uma tela aqui, tu não quer um quadro meu? Eu quero, mas então faz o seguinte: compra um material para mim, só um material, compra a tinta e compra o tecido, e eu faço a tela, eu coloco aqui na parede. Pronto, eu comecei. E eu comecei assim, eles me ajudavam e eu ajudava ele. Tipo, eu tinha a minha contrapartida nesse sentido. E eu fui assim, os meus familiares todos têm quadros. É por isso que eu tenho muitos quadros que eu nem sei, porque eu pintei muito para mim estar... Inclusive esse aqui é teu, né? Me aprimorando e também embelezando as casas, escritórios, enfim, os ambientes por onde eu fiz essa parceria aí. E daí não parei mais. Hoje, graças a Deus, a gente criou um nome dentro das artes plásticas aqui em Breves, tanto que eu estou aqui convidado, né, para estar falando um pouquinho da minha trajetória. E é isso. Muito bem. E o Assis é um ótimo artista plástico, tá? Quer conhecer mais sobre a vida do Assis, sobre a rotina dele, sobre o Assis, a arte dele? Tá? Acessa aí no link na descrição, tá? As redes sociais estão aqui no link da descrição e você vai conhecer um pouco mais desse artista. E temos aqui o nosso amigo Richel, né? O Theo Rocha, que vai também contar pra gente como se deu esse incentivo artístico em sua vida. Primeiramente, boa noite. Eu acho que todo mundo que começa nessa parte de pintura, né? Assim como o Assis, eu também comecei no desenho. E o desenho, desde que eu me entendo por gente, eu já fazia. Então chegou uma certa idade, eu lembro muito bem disso, que eu sempre gostei de desenhar mais do que o meu irmão. Porém, meu irmão sempre desenhou bem também. Meu pai era muito bom, né? Então ele chamou meu irmão uma vez e ensinou uma técnica de desenho para ele. E eu fiquei: poxa, por que ele não me chamou, né? Nós tínhamos diferença de 2 anos de idade um pro outro. Então, hoje eu penso assim: tá, realmente não era a minha idade, eu não estava com a mesma idade do meu irmão naquele tempo. Então, quem sabe se quando eu chegasse na idade ele me ia chamar. Mas aquilo me abalou de certa forma, digamos, negativa. E me deu um incentivo para eu falar: não, agora eu vou aprender a desenhar só eu também. Então, eu comecei desenhando para tentar mostrar que conseguia ser melhor sem precisar que o outro me ensinasse, entendeu? Bom, o Richel falou da questão da inspiração, né? Então eu quero saber do Assis, como é que se dá esse processo para criar as telas, Assis? Como é que vem a inspiração para você criar seus desenhos, suas artes? É muito interessante essa pergunta. Eu acredito que isso é um processo particular de cada artista, né? Tem artista que pinta ou desenvolve a sua arte através do momento que está passando. Tem artista que só pinta quando está com raiva, ou tem artista que só pinta quando está estressado, ou sou artista que só pinta quando tem um tempo livre. Enfim, isso é um processo particular. Eu particularmente tenho o meu momento que eu digo: eu quero pintar hoje. Desligo meu celular e dali eu vou. Por exemplo, eu adoro pintar dia de sábado, tipo, como se fosse um dia sagrado para mim pintar. Quando eu tenho alguma outra programação, alguma coisa no sábado, eu fico: meu Deus, sabe, fica para aquele tempo assim que faltou alguma coisa, sabe, aquela sensação de que falta alguma coisa. Eu já preparei 2 telas lá, eu não sei qual das 2 eu vou pintar sábado, mas eu quero pintar porque eu prefiro pintar naqueles períodos que eu tenho um tempinho a mais.
Se eu começar uma tela, eu não gosto de deixar ela para o outro dia para me terminar. Eu gosto de pintar e começar e terminar minha tela. Eu não sei porquê, parece que quando eu deixo uma tela para outro dia eu já não gosto mais daquela tela. Eu sou assim, como artista, falando. Não é que eu não goste, que eu não quero mais, mas parece assim que fica, meu Deus, égua. Eu já passo para outra e quando vem a inspiração de volta daquela pintura eu retomo. Tá certo? Mas assim, falando um pouquinho do processo do que me inspira, né? Não do que me faz pintar. Eu gosto de utilizar muitos elementos regionais. Gosto de utilizar daquilo que nós temos de melhor, que é a nossa cultura. Eu não posso, jamais, respeitando, claro, os destaques culturais das outras regiões, mas eu não posso jamais olhar para o sul do Brasil, pintar montanha, pintar lagoas. Isso não temos aqui. Nós temos aqui rios, igarapés, nós temos uma culinária fantástica, nós temos uma vivência ribeirinha aqui, que o mundo todo quer conhecer, que o mundo todo quer sentir, o mundo todo quer olhar. Então eu falo por nós, assim, artistas, nós temos a obrigação de mostrar isso. O que nós temos como cultura, o que nos pertence, o que é nosso. Nós temos a obrigação de mostrar isso para o mundo, mostrar, olha, nós temos aqui o molequinho que levanta de manhã, vai remar para tirar o matapiba, pegar camarão. Olha, nós temos as senhoras que sentam na frente dos trapiches de tarde, né, apreciando a brisa do nosso Marajó, dos ventos. Então isso nossa, isso aqui é de uma riqueza assim fantástica. Então isso é um destaque cultural da nossa região que me inspira muito. Me inspira demais. Eu não costumo criticar trabalho nenhum artístico, eu costumo comentar determinado ponto de vista. Eu participei de um processo seletivo, vai inaugurar agora, esse próximo mês, um hospital muito grande em Belém. Então eles abriram um processo seletivo de várias telas, de vários quadros para colocar nas salas da maternidade, na sala de cirurgia, etc e tal. E eu participei, né, entrando no processo seletivo. Então tinha os critérios para te pintar, ou seja, tinha uma determinada demanda. Olha, tu vai pintar o teu quadro, mas tem uns critérios X, Y, pá. O que aconteceu? Quando saiu o resultado, eu fiquei assim muito surpreso, mas surpreso e triste, entendeu? Porque como é que um hospital que coloca a Amazônia no seu nome, que coloca um projeto artístico, chama os artistas daqui, nosso, para trabalhar toda essa questão cultural, todas as cores, a alegria da Amazônia, pedindo para a gente pintar o que a Amazônia tem de melhor, escolhe uma tela lá do sul como principal trabalho. Entendeu? Então, assim, eu não desmerecendo o trabalho do artista de lá do sul, mas eu acho, poxa, tinha trabalhos fantásticos. Tinha um artista de Abaetetuba que ele fez que ficou em segundo lugar. Nossa, aquele cara deve ter ficado muito triste porque o quadro dele era fantástico. Infelizmente. Aí é mais ou menos por aí. É aquela velha história, né? Que santo de casa não faz milagre, né? Então a gente vê muito a desvalorização da arte local, né? Então o direcionamento da pergunta é em relação a isso, né? Para o Richel, primeiramente, tu acha que o incentivo, que a falta de incentivo de poder público, de políticas públicas para a arte, atrapalha muito a questão da divulgação e da criação das artes plásticas? Olha, com certeza, né? Eu mesmo, já tive muitas telas que eu pintei, né? O pessoal que me conhecem sabem que eu acho que eu cheguei a ter em média aí 50 telas em casa. Eu parei de pintar um período exatamente por isso, porque não tinha onde colocar tela.
Minha irmã, às vezes eu chego lá e eu sento e fico observando que em cada cômodo da casa dela tem uma tela minha. Porque eu pintava mesmo assim, e aquilo, quando vem a inspiração, como vocês comentam, a gente tem que sentar e pinta na hora, e realmente, eu acho que não sei se é uma coisa nossa, digamos, de artista, mas tu senta lá, tem que fazer. E se eu não consigo começar algo digamos, nem parar para almoço, não, eu começo e levo direto, terminou, aí eu posso sentar e como e observo, né? De ser essa parte aí da questão das políticas públicas. Então imagina assim, se fosse feito algo simples, como tu fazer uma disputa, vamos dizer assim, numa escola, né? Assim como a gente precisa fazer trabalho, vai ter valendo ponto, trabalho valendo ponto para a escola, para tal matéria. Poxa, então por que a gente não faz então algo do tipo? Né? Essa é para incentivar isso, né? Trabalhar essa parte cultural nossa mesmo, como vocês colocou. Isso é algo que eu particularmente eu gosto demais. Olha, os trabalhos de fora, em Santa Cecília do Amaral eu gosto muito, né? E Romero Brito. Então são, digamos, de fora que eu olho e gosto, né? Isso, mas os regionais aqui, cara, não tem como. É apaixonante mesmo tu sentar e é como se tu sentasse na frente de uma tela e tu conseguisse sentar nela e viver aquele momento ali, através da pintura. Uma simples pintura, a gente senta ali e a gente observa, a gente vive ela literalmente ali, naquele momento. Então, se as políticas públicas conseguissem pegar nós que somos aqui da terra mesmo, valorizar esse trabalho que a gente tem, pra gente passar essa visão que eu tô falando agora pro meninozinho que tá ali, então a gente ia ter muito mais conteúdo hoje em dia com as crianças, né? Infelizmente, nós vivemos em estamos vivendo em um momento digital, né? As crianças já nascem, já vão para celular e é jogo e daí para frente, né? Hoje em dia tem aplicativos que tu já faz pintura, desenho no próprio aparelho celular, mas não é a mesma coisa de tu realmente pegar um pincel, né? Tu pegar uma tinta, tu realmente fazer ali, conseguir montar algo, conseguir dar o tom usando cores de tintas e tu conseguir formar um tom ali excelente, né? De um pôr do sol, né? Conseguir fazer uma constelação com técnicas que tu vai aprendendo com o tempo, isso é sensacional. Eu acho que uma solução viável para isso seria uma exposição de arte, né? Nós temos uma Casa da Cultura onde a gente não vê muita utilização, né? Nos últimos anos a gente não viu muita utilização, principalmente de incentivo à arte. Então, Assis, na questão das políticas públicas, né? Qual é a tua visão de incentivo? O que precisaria acontecer para que a arte, principalmente as artes plásticas, ela fosse valorizada dentro do município? É muito legal e pertinente essa questão. Só pegando o gancho do que o Michel colocou, dando uma ênfase, quando ele entrou no assunto que falta articulação do poder público para criar um mecanismo para explorar de forma positiva o que a gente tem aqui de artes plásticas, eu vejo assim, já emendando no que ele colocou, né? Nós temos aqui em Breves vários tipos de eventos no qual visa, através de uma disputa saudável, o crescimento de determinados expoentes culturais. Por exemplo, nós temos um festival de quadrilhas aqui, né, que eu acho que é um dos maiores do estado do Pará, festival de quadrilha, no qual a prefeitura ela investe de forma maciça nessa vertente cultural, e eu acho fantástico. Eu não estou aqui criticando, muito pelo contrário, eu acho que continue, eu acho muito bom. Quanto mais cultura, melhor. Só, e o outro lado? E os outros? E o que é nosso? Entendeu? É esse o meu ponto de vista, que deveria sim ter essa valorização, esse incentivo, esse olhar especial para as culturas juninas, mas também
que tivesse esse olhar especial para o que a gente tem de bom, são as culturas regionais, né? Os grupos parafolclóricos, não apenas as artes plásticas, Michel, mas as culturas parafolclóricas, o teatro que conta as nossas lendas, que falam dos nossos mitos aqui amazônicos, e sim também as artes plásticas. Que tal criasse um edital municipal no qual criasse, vamos colocar aqui, uma disputa de telas para colocar nas secretarias do município, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Agropecuária, enfim. Olha quantos artistas não iam se sentir chamados para participar, para se engajar. Olha quantos artistas não iam ser descobertos aqui em breve. É dessa forma que a gente descobre os artistas. É dessa forma que a gente incentiva e valoriza. É só dessa forma. Chamando a pessoa para me ver. O que tu tem aí de produção? O que tu faz? Como eu posso te ajudar? Só que a gente não vê. Aí já pegando um pouquinho do Colocarte, né? Nós temos uma casa da cultura, mas que a única coisa que durante muito tempo aí que a gente não seguiu foi cultura. Entendeu? Eu vou te contar uma situação que eu passei. Eu tenho uma amiga que é artista plástica aqui em breve, eu não sei se vocês conhecem, a Nessi Balieiro, que é uma artista que eu acho assim que eu falo por mim, eu não conheço uma artista mulher que pinte tão bem quanto ela. No estado do Pará, eu não conheço. Ela já fez a exposição no maior shopping do norte, né, que é o Boulevard Shopping Belém. Para entrar lá e fazer uma exposição, a pessoa tem que ser boa. E ela fez. Assim, a Casa da Cultura, né? Então, veio um amigo da Nessi aqui em breves fazer uma reportagem sobre as telas dela, sobre os trabalhos dela. Ele é um escritor baiano. Só que a Nessi é uma pessoa muito reservada, tanto que poucas pessoas, muita gente sabe quem é, mas poucas pessoas conhecem, que ela é uma pessoa extremamente reservada. E ela me chamou assim: tu podes acompanhar ele para mostrar breves, tu pode levar ele. Com toda certeza eu me comprometi a isso. Ele me falou: me leva um local no museu daqui. Quando a gente pensa em museu, a gente pensa logo na Casa da Cultura, que deve ter uns artigos e tal. Chegando lá, não tinha 2 funcionárias, né? As 2 foram logo de bate-pronto, dizendo que não sabiam de nada sobre aquelas moedas, sobre aqueles artefatos, sobre aqueles monumentos, enfim. Ou seja, tu estás entendendo que situação eu estava? Um cara de fora querendo conhecer a nossa cultura que nós temos aqui, de histórico cultural, de passado cultural, e ele saiu com nada, entendeu? E apenas ele levou foi a crítica daqui, uma crítica muito grande. Eu fui no Marajó, onde é dado um local conhecidíssimo no mundo todo, porque o Marajó hoje é uma marca mundial em termos culturais, e eu fui lá e não levei nada, porque não se teve esse cuidado, não se teve essa preocupação de estar guardando, para mostrar para as próximas gerações o que a gente teve, o que Breves construiu, o que Breves tem de histórico, o que Breves teve de artistas. Não se tem. Passou aí vários secretários, gestores, né? Vamos dizer assim, gestores culturais, onde a gente nunca foi chamado. Já fosse chamado, Richel? A gente nunca foi chamado. A gente conta a história da nossa terra através das nossas pinturas, e a gente não é chamado. E aí? Como é que vai ficar essa história? Entendeu? Então é muito difícil. Então hoje a minha preocupação é levar para as próximas gerações o que a gente ainda tem, o caco que a gente ainda tem, porque hoje a gente está praticamente quase que mendigando, né, os cacos que ainda tem para mostrar para as próximas gerações. E eu estava conversando com a colega, com a Michelle ainda há pouco, com isso, que eu tenho uma preocupação, tanto que eu realizei um projeto no mês de janeiro e fevereiro aqui em breves, que é Descobrindo Novos Talentos,
no qual visava, através de um processo também seletivo, pegar 20 jovens e com eles fazer a transição do desenho para o rascunho e posteriormente para a pintura. E a gente descobriu 20 talentos brevenses fantásticos, né? Jovens entre 12 e 17 anos. Então, olha só, se a gente pensar num processo de refletir essa situação, hoje em 2021, a gente descobriu 20 jovens com idade de 12 a 17 anos. E as gerações anteriores ficaram descobertas de projetos, de um olhar mais diferenciado, de uma preocupação em trazer esses artistas para estar trabalhando. Calma, vamos lá exercitar o que vocês têm de bom, me mostra o que tu tens. Que tal a gente, entendeu? De ter esse feedback, de ter essa negociação com essas gerações e a preocupação com que eles também façam e levem um pouco da gente, né? Olha, nossa preocupação de mostrar nossa cultura, de mostrar para as outras gerações que a gente tem também artistas que podem mostrar breve de forma diferenciada da sua forma. Exatamente, né? O que a gente vê muito é uma desvalorização da cultura local, né? A gente percebe que quando se tem eventos culturais em breves, a gente, né, percebe os dois grandes eventos, festa junina, né, e o carnaval. A festa junina, ela busca a valorização de uma cultura de fora, como o Assis bem colocou. E o carnaval também, quando as bandas vêm, são bandas de fora, né? Não tem uma valorização local. Então, a cultura local, ela é muito desvalorizada, principalmente no meio artístico, né? A arte, a pintura em si, o teatro, a dança, né? Todas as artes em breves, elas são desvalorizadas. Não desmerecendo as que vêm de fora, né? Não desmerecendo, mas as gestões, toda a gestão atual, a gestão que vai vir, as gestões passadas, elas deveriam ter esse olhar mais atento quanto à questão cultural em breves, porque o histórico, nós temos um histórico cultural fantástico, mas infelizmente esse histórico ele é empurrado para debaixo do tapete, né? Não há uma preocupação porque não tem um retorno financeiro, né? Então a gente, o Festival de Lendas Folclóricos era um festival fantástico onde havia um incentivo das escolas, né, e o governo tirou. Então, quando a gente fala em artes no município, a gente vê projetos como o do Assis, a gente vê as escolas que dão incentivo à arte, à dança, ao teatro, mas o governo em si nada. As políticas públicas elas estão muito ausentes, né? Então, essa é uma questão muito a se refletir no município, principalmente no meio da juventude, né? O Assis bem colocou a geração passada que se perdeu, né? Quantos e quantos jovens ainda temos aí para ser encontrado e que não há um incentivo? Então, Assis, tu acha que um projeto vindo da partir do governo municipal, de um projeto de exposição artística em um espaço público, seria um bom incentivo para as artes? Com toda certeza. O artista, ele vive, né, desse momento. Às vezes a gente tem a impressão que quando o artista sobe num palco ele quer dinheiro, quando o artista sobe num palco ele quer recurso. Não, o artista quer aplauso, ele quer esse incentivo, né, ele quer ser visto. Eu não sei, porque eu ainda não assisti, mas eu vou assistir a entrevista com a Jais e o Thiago Beltrão, mas eu tenho certeza que eles tocaram muito nesse ponto, que a gente tem essa impressão que o artista está lá. Não, o artista ele quer o aplauso, ele quer ouvir o povo, ele quer ver o povo na plateia aplaudindo ele. Isso não tem quem pague. E agora tu imagina o artista, eu com o Michel acabamos de concordar, a gente nunca foi chamado pelo poder público para estar mostrando nossos trabalhos, para estar colocando o que a gente pensa, como a gente está colocando aqui, para estar colocando quais são as suas dificuldades, o que tu pensa das artes plásticas, o que tu tem de projeto, o que tu pensa para o futuro, qual estratégia tu acha que a gente deve tomar para agir, para dar um incentivo nas artes plásticas. Nunca foi chamado. Lógico que um projeto desse
né? Olha, nós vamos aqui, nós vamos colocar à disposição a Casa da Cultura e nós vamos dar um incentivo para vocês realizarem um projeto. Determinada data vocês vão fazer a exposição, vocês vão chamar os convidados de vocês, nós vamos chamar, claro, as pessoas públicas, né, que nós temos aqui os vereadores, os secretários, né, as pessoas, os empresários, e a gente vai fazer uma grande culminância aqui. Olha só, são as ações simples, mas que são de um valor sem igual para um artista. Uma ação dessa é como se fosse milhares de pessoas aplaudindo. Ali tu não apenas incentivou, valorizou o artista, tu levantou a autoestima dele. Tu vai ali, nessa ação simples, tu vai fazer ele acreditar que ele pode conseguir. Tu vai fazer ele acreditar que ele pode chegar onde ele quiser. Tu vai fazer ele acreditar que o Romero Brito, que saiu do interior de uma cidade, hoje é o melhor artista do mundo. Então são dessas ações que a gente precisa. Isso não é pedir muito. Muitas das vezes, eu não sei outros artistas, mas eu tive essa sensação de estar buscando uma parceria, muitas das vezes, muito pequena, por uma Secretaria de Cultura, né, que trabalha com recursos. Eu senti uma sensação de que parece que eu estava incomodando estar ali, em solicitar um espaço, uma liberação de um espaço público para a realização de um evento. Olha só, eu saí de lá totalmente desmotivado, porque a principal secretaria, que é para fazer a dinâmica logística cultural de um município, não se colocou à disposição para disponibilizar um espaço para a gente realizar uma atividade artística. Uma coisa simples, que não precisa de planejamento, não precisa de se organizar, não precisa... É só você fazer uma ligação para fulano: olha, a gente vai precisar do espaço de tal hora, vocês podem ceder? Pronto. E a pessoa se fez de difícil e infelizmente não quis ceder o espaço. Mas, retornando de novo à tua pergunta, eu apenas estou começando a conhecer essa nova secretária que está aí, né? Ela se apresentou muito assídua às questões artísticas. Ela se colocou muito disposta a estar ajudando, a estar dialogando. E eu tenho assim, uma expectativa muito positiva com relação ao que ela tem a oferecer hoje para a classe artística no município de Breves. Eu espero que de fato ela alcance o objetivo do cargo dela, que é dar ênfase à cultura no município de Breves. Muito bem, né? O Richel falou na fala dele sobre a questão do meio tecnológico, né? A gente vê também que nós estamos vivendo num período digital e ao mesmo tempo um período tomado pela pandemia da Covid-19, né? Então o meio digital ele cresce muito. Richel, então, mediante essa perspectiva, como incentivar jovens talentos a não perderem o hábito, a não perderem a inspiração em pintar no meio tecnológico, com esse meio tecnológico vigente? Olha, uma das vantagens, digamos assim, ainda dessa parte tecnológica, né, isso é as redes sociais, né? Hoje em dia tu vê pessoas, digamos, gravando os vídeos mais bestas possíveis só para conseguir um like, né? Então isso, querendo ou não, incentiva muito. Um like incentiva muito ainda alguém a fazer alguma coisa. Então aos artistas, que eles se aproveitem disso, né? Como a gente já está colocando aqui, que infelizmente na nossa terra a gente não é tão valorizado quanto deve ser, né? O quanto a gente merece. Então, para eles se aproveitarem das redes sociais para estarem fazendo seus próprios trabalhos em casa e estarem divulgando. É algo simples que dá para ser feito, né?
Isso não precisa realmente ter uma tela em mãos assim, feita com a perfeição que tem que ser feita. Um simples pedaço de papel com uma tinta é o suficiente para tu fazer algo tão lindo, né, e que possa tá divulgando. Né? Tem uns vídeos que eu vejo muito de uma mulher que ela faz umas figuras com arroz e joga para cima e forma ali a imagem. Então é uma coisa simples. É um vídeo de 3 segundos no máximo que ela mostra a arte dela ali. Né? Então, com isso aí vocês que a gente não está podendo sair de casa, a gente não está podendo fazer as coisas, não está podendo estar divulgando tanto o serviço, o trabalho, vocês podem fazer isso, uma simples pintura em uma folha de papel e estarem divulgando aí nas redes sociais de vocês para estar ganhando o joinha. Tá? Inclusive, deixa o joinha aqui no vídeo. E sem contar que dá para digitalizar os desenhos também, né? Como os alunos do Assis, né? Conta pra gente mais um pouco sobre isso, Assis. Bom, não tem como fugir dos meios tecnológicos. Eu sempre falo que é uma ida sem volta. Nós temos uma árdua missão, nós artistas de hoje, né, de lutar bravamente com essa transição, porque isso é uma transição. Eu falo infelizmente porque eu sou muito apaixonado pelas coisas palpáveis, né, de pegar tinta, de me sujar, né, de ter o meu cantinho lá em casa, meu ateliê e fazer minhas telas, sabe? Preocupado zero com relação a likes, essas coisas. Para mim, eu tô me sentindo bem, tá excelente. Mas a gente vê ainda que o mundo hoje tecnológico ele inverte maciçamente nessa questão. O que o Michel falou é um ponto muito interessante, porque os jovens hoje eles estão muito preocupados com a questão de se mostrar, ganhar likes, sabe, ganhar seguidores. Por quê? Porque tem todos os artistas lá em cima que estão ganhando muito com isso. E que isso acabam, querendo ou não, acabam sendo influenciadores grandes, né? E acabam barganhando uma parcela significativa dos jovens. E os jovens vão nessa onda. E o que a gente tem hoje é uma juventude muito diferente da nossa juventude, né? A gente viveu, eu acredito que a fase áurea. A gente participou de grupos de jovens, a gente ia para praça, a gente frequentava os espaços culturais, os eventos. Tudo era muito bacana, porque não tinha nada para nos distrair. A gente não tinha um celular para a gente se distrair. Hoje você frequenta os espaços, a família está reunida, mas nenhum está olhando um para a cara do outro. Todo mundo está com a cara no celular. E aí eu vou te perguntar, mas se isso é ruim? Não sei, porque também eu faço isso às vezes, né? Entendeu? Então, mas eu procuro sempre estar evitando, porque sei lá, a gente está se perdendo, né? A gente está perdendo nossa essência. Eu sempre coloco lá em casa, a gente tem sempre um pacto. Quando a gente for sentar para comer ou para se reunir quanto família, a gente evite um pouco pegar no celular, para que isso não se vire uma coisa, que não se vire rotina, né? Hoje as crianças sentam para se alimentar, o pai logo coloca o celular, segura aí, pepa, não sei o que, aí começa a dar comida. Então já está educando a teu filho num determinado processo tecnológico, entendeu? E os trabalhos digitais hoje eles são muito bonitos, não deixam de ser artísticos. Eu conheço muitos amigos aí que trabalham com trabalhos digitais, que já estão até vendendo aqui em breve. Tem pessoas vendendo para São Paulo os trabalhos para revistas, revistas de mangá. Mangá é uma vertente do artística oriental, né, que faz os desenhos de Goku, Dragon Ball Z, Naruto, e outros personagens. Essa perspectiva de artística é o mangá. E eles, aqui em breve, os meninos estão uma febre, entendeu? Desenhar. Então hoje eu sempre falo para eles que a minha principal luta com eles hoje é trazer um pouquinho eles pro realismo, e sair um pouquinho do desenho e trazer ele pro realismo, né? Trabalhar essa questão da perspectiva facial dos desenhos, tirar aquele olhão, trabalhar um pouquinho o nariz,
né? Alargar um pouquinho, enfim, pra gente tá aproximando o máximo das nossas características, sair um pouquinho do mangá, fazer essa transição, né? Ou fazer essa mesclagem do mangá com nossos trabalhos de realismo. Tem um garoto aqui, o Rian, que é filho do professor Ronaldo de matemática. Eu não sei se alguém tem a oportunidade de estudar com professor de matemática. Ele é um rapaz deficiente, ele é cadeirante. E os trabalhos dele são de uma perfeição assim, sem igual. Quem puder conhecer, vai no Facebook dele, no Instagram. Os desenhos dele estão lá. Desenhos maravilhosos. Tanto que um dos desenhos deles, da produção dele artística, trabalho digital, ganhou um concurso aí em São Paulo. Ele fez um trabalho do filme Max, alguma coisa Max, Mad Max, né? Um trabalho fantástico dos carros todos enfileirados assim do Mad Max, são carros bem estilizados. Ele fez e ganhou. Bom, é isso que eu tenho para falar com relação aos trabalhos digitais. Eu espero que a gente também tenha grandes artistas nessa área. Não tem como fugir, né? Como o Assis colocou, o Richel colocou, estamos na era digital, então nós temos que nos adaptar a essa era, né? E infelizmente também temos que nos adaptar ao fim desse papo, né? Falar sobre arte é fantástico, mas a gente precisa, né, chegar ao fim desse programa hoje, infelizmente, mas vamos continuar mostrando, né? O Assis estava falando do projeto dele, da exposição. Vamos lá mostrar, Assis, o teu projeto. Nós vamos fazer essa transição também, nós vamos fazer essa divulgação. E para terminar, né, as considerações finais. Richel. Você que está vendo a gente, tá? Tem curiosidade também, não só em conhecer nosso projeto FACE, que eu também faço parte, mas conhecer um pouco sobre pintura, né? Vai estar passando aqui embaixo aí nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Entre em contato que a gente tem um bate-papo melhor lá, passa técnicas que possam ser feitas, né? A gente consegue ter essa conversa aí, tá? Então, e deixa o like. Exatamente, né? Se quiser saber sobre pintura, né, entre em contato pelas redes sociais do Assis, do Richel. Comigo não, que eu só desenho colocando papel por cima do desenho e ainda sai mal feito, né? Ainda passa. Mas, Assis, suas considerações finais e incentivo para a juventude. Bom, gente, eu quero deixar aqui meu agradecimento desde já e meus parabéns a esse belo projeto desenvolvido pela essa equipe maravilhosa. Eu espero que eles continuem, ganhem forças. Bom, trabalhar com arte é maravilhoso. E a gente sabe que nós estamos vivendo um momento muito difíceis, né? Já 2 anos da pandemia, tanto que a gente está utilizando máscaras, porque infelizmente o período pede. E eu tenho uma preocupação muito importante no futuro. Muitas pessoas vão precisar de processos artísticos, pessoas que estão isoladas, pessoas que vão sofrer, infelizmente, que vai ser a doença do futuro, que é a questão da ansiedade. E para essas pessoas eu quero falar que a gente, artista, estamos à disposição de vocês, pessoas que queiram trabalhar com a arte como forma de exercício para vencer a ansiedade. Tá bom, gente? Então, para vocês, eu deixo à minha disposição. Quem quiser saber de técnicas, muitas pessoas me mandam mensagem perguntando. Eu respondo todo mundo, né? Não engano, enfim, não enrolo. Eu respondo mesmo, mando áudio para as pessoas estarem procurando a desenvolver, seja artesanato, seja arte, seja pintura, enfim, qualquer coisa, para estar melhorando o seu desempenho, para estar melhorando a sua mente, para estar ajudando no seu convívio, tá bom? Desde já, muito obrigado, gente. Se tiver uma próxima vez, estarei aqui com certeza, tá? Acessa as nossas redes sociais, vão estar aqui, né, saber? Acesse as nossas redes sociais aí, acompanhe nosso trabalho, tá bom? E viva a arte, viva a cultura, gente. Muito bem, e não esquece de deixar o seu like, deixar seu comentário, compartilhe o vídeo e lembre-se de uma coisa: não basta fazer arte, é preciso fazer arte com estilo. Valeu!